Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Vamos ler do verso 1 ao 18, eu vou estar lendo 19. Diz assim: Elias no monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas, os profetas de Baal, a espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles, ameaçando Elias. Temendo, pois, Elias, ele levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, de um arbusto. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Oh Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Agora, Pai, fala com cada um de nós, porque temos sede de ouvir a Tua voz, ó Pai. Alimenta-nos nessa noite com a Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Esqueci, quero agradecer aqui os irmãos que me ajudaram. Obrigado. Irmãos, então, Elias estava com uma dura tarefa, E quando nós lemos os capítulos anteriores aí do livro de 1 Reis, a gente vê que a trajetória de Elias começou um pouco antes, quando Deus o levantou, porque se você ler esse livro, você vai ver que antes de Acabe, houveram outros reis,
reis, depois de Jeroboão, depois da separação das tribos, Jeroboão ficou com 12 tribos, nós chamamos de Reino do Norte, e Judá o Reino do Sul, e esse Reino do Norte não fez o que era reto diante do Senhor, não andou nos caminhos do Senhor, o Reino do Norte, primeiro com Jeroboão, e todos os demais reis, nenhum deles, absolutamente nenhum desses reis, caminharam com Deus, foram tementes a Deus, como diz a Bíblia, fizeram mal perante o Senhor. E essa dinastia de reis ali em Israel chegou até um rei chamado Onri, que era pai de Acabe, me fugiu o nome. Então Onri, ele foi um dos piores reis de Israel. Ele só conseguiu ser superado pelo seu filho, Acabe, que a Bíblia diz, incrivelmente, ele fez de tudo para provocar o Deus de Israel. E o pior, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher idólatra, que fazia culto a Baal, era uma feiticeira, e ele se casou com essa mulher, uma mulher extremamente controladora, mandona, que mandava inclusive no próprio rei, a gente vê isso pela leitura claramente, e devido a isso, Acabe estabelecer culto claramente, escancaradamente a Baal, Deus resolveu intervir e levantou um homem, Elias, como diz lá no início, tesbita. A gente não tem nenhum histórico a respeito de Elias, apenas que ele era um homem tesbita escolhido por Deus. E Deus mandou que ele fizesse o quê? Vai lá e diz a Acabe que ficará anos sem que caia chuva, muito menos um orvalho, sequer um orvalho cairá. Interessante, quando a gente vai pesquisar, a gente vê que Baal era deus de quê? Da chuva, olha, e da fertilidade da terra. E Deus, não ironicamente, mas propositalmente, porque ele estava para mostrar que ele era Deus, como cantamos, somente Deus, ele falou, diz que não vai chover e não vai cair orvalho algum. Se não chove, você não consegue colher, porque como você vai regar a sua plantação? E durante 3 anos e meio, não choveu e sequer caiu um orvalho naquele lugar, por causa da determinação de Deus. E isso foi se seguindo, ele foi lá, enviado por Deus à viúva de Serepta, fez todo aquele milagre, o azeite da botija não faltou, a farinha também não se esgotou, ressuscitou a filha ou filho daquela mulher, e até que chegou o momento que Deus falou, Elias, vai lá e diga a Acabe que eu vou mandar chover novamente. Aí a gente vê o Deus a quem nós servimos. Ele controla todas as coisas. Diz que não vai chover. Agora diga que por minha permissão, agora sim vai chover. Não é? Esses dias, ontem, estava conversando com a Janete, ela falou, soube que vai vir uma onda de calor aí, a partir de amanhã. Aí hoje a gente toma café junto, sempre, todos os dias, antes de trabalhar. Eu falei, cadê a chuva? Ela é verdadeiramente, Deus é Deus. Os homens, longe de mim, rechaçar a ciência de maneira nenhuma, é muito importante. Aí fala, não, vai fazer calor, se Deus falar, não, vai chover, vai chover. Não é, Santinha? Chove. Então a gente vê que Deus, ele está verdadeiramente no controle de todas as coisas. E chegou o momento em que ele queria, Deus falou, agora você vai provar que eu sou Deus. Convoca lá os profetas. E houve toda aquela narrativa, e ali 450 profetas de Baal foram mortos. E a Bíblia diz que Deus, ele disse através das pessoas, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Quando o fogo consumiu o sacrifício de Elias, que ele havia colocado, o povo se ajoelhou e declarou, o Senhor é Deus,
o Senhor é Deus. E continua sendo até o dia de hoje. Deus, somente Deus. Então, Elias estava ali, houve todo aquele episódio com os profetas de Baal. E o que Acabe fez? A gente acabou de ler. Acabe fez saber a Jezabel, foi lá e contou: minha filha, o homem lá matou todos os seus profetas. E Jezabel era uma assassina de profetas de Israel. Matou centenas de profetas de Israel. Depois você lê, houve um homem chamado Obadias, que guardou a vida de centenas de profetas, alimentando cada um deles com pão e água. Uma história linda. Mas ela era uma assassina de profetas de Israel, de profetas de Deus, e ela fez essa ameaça contra Elias. E a gente vê, isso me surpreende já há algum tempo, que Elias, depois de ter sido um grande instrumento na mão de Deus, de ter determinado, lógico, com a autoridade de Deus, que não haveria de chover, e depois disse que choveria sobre a terra, ressuscitou o filho da viúva, sustentou aquela viúva lá durante todo o tempo de seca daquela região. Aqui, diante da ameaça de Jezabel, a Bíblia diz que Elias temeu pela sua vida. Nós vimos aqui no verso 2. E temendo pela sua vida, a Bíblia diz que ele mesmo, no verso 4, porém, se foi para o deserto, por conta própria, por vontade própria, e por temer aquela mulher, o profeta Elias fugiu para o deserto. No primeiro momento a gente estranha isso, mas como pode? Depois de tantos feitos, como que Elias temeu uma mulher, uma feiticeira, uma idólatra, uma pagã? Sim, irmãos. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós somos humanos, falhos, limitados e dependentes de Deus. Nós não conseguimos enfrentar todos os desafios dessa vida pelas nossas próprias forças ou pela força do nosso braço, como diz a palavra do Senhor. Nós precisamos depender de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. E Elias não era diferente de mim e de você. Eu imagino a dificuldade de Elias, ter que ir diante de um rei como Acabe, um rei mau que não servia ao Senhor, um rei intolerante, pior ainda, a sua mulher, como eu disse, uma assassina de profetas. Então, de certa forma, eu vejo em Elias razão por temer pela sua vida. E a Bíblia diz que ele fugiu. E ele foi para o deserto, por conta própria, por vontade própria, voluntariamente. E eu fiquei pensando, quantas vezes a gente se conduz para alguns desertos da nossa vida. Isso não nos torna pior do que ninguém, irmãos. Somos seres humanos, temos sentimentos, A gente tem um coração que às vezes dói. E eu digo dói, muitas das vezes, literalmente, pelas circunstâncias difíceis que a gente venha passar e viver. E Elias, não sendo diferente de mim e de você, ele passou por um momento como esse. Ele mesmo, por vontade própria, e ele, sem consultar a Deus, por vontade própria, ele se dirigiu para o deserto. Nós precisamos refletir sobre isso. Às vezes a gente mesmo se coloca em situações complicadas, mas nós vamos ver aqui que nós servimos a um Deus incomparável, incomparável. E nessa fuga, a gente vê no verso 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, ele foi e se assentou debaixo de um arbusto, um zimbro, uma árvore, e pediu para si a morte. Aqui a gente pode entender a angústia profunda e intensa no coração de Elias. O medo
pela sua vida, temendo pela sua vida. Ele chega ao ponto de falar: basta. E quantas vezes nós falamos: basta, Senhor, como está doendo, basta. Eu me lembro de Jesus: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. A dor que Jesus estava sentindo naquele momento, levando sobre si todos os nossos pecados, todos, a vergonha da cruz que ele teria que encarar, os cravos, a coroa de espinhos, enfim. E assim como Elias também, ele disse: basta. Eu aprendo com Elias que nós precisamos abrir o coração para Deus, irmãos. Ele é nosso Pai, Ele é nosso Senhor. Independente das circunstâncias que a gente possa estar vivendo, a gente precisa falar: Senhor, está doendo, basta, por favor. Não é vergonha, não é sinceridade de coração. Mesmo porque Ele sonda os nossos corações, é o que diz Salmo 139, conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe tudo a nosso respeito, mas Ele deseja ouvir a nossa voz. Senhor, está doendo, me ajuda, cuida de mim, Senhor. E foi isso que Elias, numa profunda tristeza, numa depressão, me arrisco a dizer, ele pede um basta e pede a morte. Elias queria, sim, a morte para si, mas tinha algo que confrontava essa vontade dele. Deus tinha planos para Elias. Deus tem planos para mim e para você. Deus tem planos para sua igreja. Tem, pastor, mas eu já estou de certa idade. Então Deus vai usar a tua experiência. Eu sou muito jovem, Deus vai usar o teu vigor. Todos nós somos úteis a Deus e nós precisamos nos colocar diante dEle. Às vezes a gente pensa em desistir, mas Deus não desiste de nós. Ele quer nos usar, Ele tem planos, Ele tem projetos para mim, para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Elias pediu a morte, e às vezes a gente pede também: Senhor, basta, eu cansei, não quero mais. Mas Deus, como aquele pastor, que vai buscar a ovelha supostamente perdida, ele vai lá e traz ela de volta. Como a dracma também, que trouxe alegria ao coração daquela mulher. Esse é o valor que nós temos para Deus. Nós podemos, irmãos, ser desprezados pelos homens, pelo mundo, mas Deus não. Nós lemos aqui no Salmo 27, ainda que um pai, nem a mãe, mas Deus, Ele continua exercendo o seu amor por cada um de nós. E Ele tinha planos na vida de Elias. E o que me surpreende é que, mesmo com, às vezes, nossas precipitações, como Elias se precipitou, foi para o deserto por vontade própria, no impulso, motivado, impulsionado pelo medo. A gente também age assim, a gente se precipita em algumas decisões, às vezes a gente se equivoca em algumas decisões, mas ainda assim, Deus, Ele é fiel. Olha só o que diz aí, metade do verso 4, ele diz: basta, toma agora, ó Senhor. Ele pede a minha alma, porque eu não sou melhor do que meus pais. E dito isso, ele deitou-se debaixo de um zimbro. E o que aconteceu? Um anjo o tocou e disse: levanta e come. Deus sustentando a mim e a você nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Elias pediu a morte. Deus podia fazer, e já era Elias. Mas Deus tinha planos para Elias. Deus tem planos para mim e para você.
E Ele é fiel para nos sustentar nos nossos desertos e nas nossas dificuldades. E Ele continua, olhou e viu, olha, e sustenta bem, né? Um pão cozido sobre a pedra em brasa e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e tornou a dormir. A provisão de Deus proporcionou isso a ele. E o anjo voltou a segunda vez, tocou e disse, levanta-te, come. Olha aí os planos. Porque, Elias, o caminho te será sobremodo longo. Irmãos, vamos entender isso aqui. Ainda que a gente esteja de baixa autoestima, para baixo, desanimado, Deus, Ele é animado comigo e com você. Levanta, meu irmão. Levanta, porque o caminho que você vai seguir será sobremodo longo. Deus já estava contando que Elias ia comer, ia se levantar, ia agir e ia cumprir com os propósitos de Deus. Deus pensa lá na frente. É assim que Deus faz comigo e com você. Às vezes a gente está passando determinada dificuldade, está difícil, mas Deus já projeta coisas maiores lá na frente para mim e para você. É isso que Ele fala, levanta. Levanta, Alexandre, levanta, Jane, que o caminho que vocês têm para trilhar é longo. É longo. Assim comigo e com você, com todos nós. E nós precisamos crer, porque esse era o plano de Deus. E ele levantou, comeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Que comida boa essa, né? E ele foi até Horebe, ou Sinai também. Horebe é o termo em hebraico, o monte de Deus. E ali ele entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor, verso 9, e disse, olha aí Deus de novo, Elias, o que você está fazendo aqui? Deus já quer incrementar, executar os seus planos na vida de Elias. E mais uma vez eu vejo aqui a nossa limitação como seres humanos. Às vezes a gente fica, né, caminhando vagarosamente. A impressão que tem que Deus quer que a gente vá adiante. Por quê? Porque Ele confia em mim e em você. Ele sabe que nós podemos, que nós temos, irmãos, sabe o quê? Potencial para fazer a sua obra. Ele sabe, Ele nos conhece. Na verdade, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe que nós temos um potencial que às vezes nós desconhecemos. E Ele fala, Elias, o que você está fazendo aqui? Aí Elias vem com um discurso, né? Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu, Senhor, eu fiquei aqui só, e procuram tirar-me a vida. Deus podia falar assim, é isso aí, meu irmão, quer andar comigo? É isso aí. E é isso mesmo, irmãos. Eu me lembro, você não precisa abrir, quando eu leio ou li esse trecho aqui, eu lembrei, sabe o quê? Do Sermão do Monte. Só aguarde aí, Mateus 5, 11 e 12. Jesus, ele fala assim, para a multidão que o ouvia, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, por causa dele mesmo, do Evangelho, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, nos caluniarem, irmãos. E Jesus, ele diz, regozijai-vos. Olha que coisa, só pela fé, irmãos. Você é perseguido, falam mentira contra você, fazem maldade contra você, e Jesus fala, se alegre, se regozije, exulte. Por quê? Porque o resultado não está aqui, não está nesse mundo, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas, e Elias está aqui,
os profetas que viveram antes de vós. Eu quero dizer que as lutas que eu e você passamos não é exclusividade nossa. Todos nós passamos. Os profetas passaram. Os patriarcas passaram. Os apóstolos passaram. Os pais da igreja passaram. E por que nós não passaríamos? E a gente sai fortalecido pela força do Senhor na nossa vida. E aí, Deus, diante daquele discurso, disse Deus: Elias, faz o seguinte, sai e põe nesse monte perante o Senhor. E diz assim: eis que passava o Senhor, verso 11, e um grande e forte vento fendia os montes, ou seja, dividia os montes, e despedaçava as penhas, as rochas, diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava também no fogo. Deus mostrando para Elias, diante da confusão emocional, psicológica de Elias, temendo, deprimido, triste, pedindo a morte, clamando por um basta, a mente de Elias estava confusa, em turbilhão, e Deus dá uma visão como essa aqui. Fenômenos, um vento que corta os montes, terremotos, fogo. Interessante que a Bíblia diz que Deus não estava nem no vento, nem no terremoto e nem no fogo. Deus estava dizendo assim: Elias, eu não estou no meio desse caos. Depois do fogo, a Bíblia diz que veio o quê? Um cicio. Você sabe o que é cicio? Eu acho que todo mundo aqui já esteve assim, numa roça, num local descampado, muita mata, que você não escuta nada além de cantos dos pássaros. E de repente você para, fecha os olhos e dá aquela brisa no mato e você só escuta aquele barulhinho do mato. Isso é um cicio. Deus, ele não se manifesta no caos, mas na paz. E é isso que ele estava dizendo aqui. Ele não veio pelos caos ou pelos danos, mas ele vem no alento, para trazer refrigério para a nossa alma, como trouxe para a vida de Elias naquela ocasião. Ele não estava em eventos, a gente pode dizer assim, que traz o caos, dividiu montanhas, quebrou pedras, enfim, terremotos e fogo, mas ele estava no cicio que passava sobre aquele lugar. Tanto que a Bíblia diz, verso 13, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e pôs-se a entrada na caverna. E mais uma vez, Deus lhe fala: que fazes aqui, Elias? E olha que Elias é insistente, Senhor, mesmo discurso. Vou falar aqui, me perdoe, a mesma ladainha, não é? E nem assim Deus desistiu de Elias. Será que a gente não é um pouco chato às vezes com Deus? Nós somos. A gente fica, às vezes, ali empacados, irmãos. E Deus quer nos empurrar. Vamos embora, meu irmão. Vai fazer a minha obra. Eu confio em ti. Eu sei que você pode. Meu filho, minha filha, você pode. Eu vejo isso em você. Você é capaz. Você é forte. Você tem potencial. E assim foi com Elias. Com tudo isso, irmãos, em todo tempo, Deus mostra a Elias o quê? Que ele não estava sozinho. Terremotos, fogo, vento, seca, desertos. E Deus, passo a passo com Elias, andando com ele, motivando ele,
incentivando ele, tentando levantar de todas as formas Elias. E aí Deus, depois daquela última reclamação, verso 15, parece que o Senhor não deu nem ouvidos, né, Elias? Aí ele fala assim: Elias, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Olha isso aqui, irmão. Se você olhar o mapa de Israel, quando ele foi lá para o deserto de Berseba, ele foi lá para o sul, lá para baixo. E Deus fala assim: vai para Damasco. Sabe onde é Damasco? Lá no norte. Tipo assim, foi para o Rio Grande do Sul. Agora você vai lá, onde é? Lá na pontona lá. Você vai lá para Natal, lá para cima. Até que eu iria para Natal, nada mal. Não é? Enfim. Ele saiu lá de baixo para ir lá para cima. Interessante que Deus fala assim: vai e volta o teu caminho para o deserto, lá em cima de Damasco. Mas como é que é isso, pastor? Deus tirou ele lá do deserto, lá do sul, e jogou para outro deserto? Isso. Esse é o nosso chamado, irmãos, o chamado da igreja. É a gente lutar, é a gente confiar em Deus, confiar que onde Ele nos colocar, Ele vai cuidar de nós. Onde nós estivermos, seja no norte, sul, leste, oeste, Ele vai cuidar de mim e de você, como Ele cuidou de Elias. E depois de dar esse sabão em Elias, ele dá uma comissão, né? Você vai ungir lá em Damasco, vai ungir Azael, vai ungir a Jeú, vai ungir Eliseu. E lá no 18, ele dá uma colher de chá para Elias. Elias, a propósito, eu conservei em Israel 7.000 fiéis, remanescentes, crentes verdadeiros, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Você não está sozinho, Elias, tem uma turma lá para lutar com você. Eu e você não estamos sozinhos. Temos uns aos outros, somos os remanescentes, aqueles que creem, aqueles que não desistem, aqueles que são peregrinos. Porque, irmãos, o fim da nossa peregrinação não é nessa terra, é nos céus. E é isso que o Senhor espera da sua igreja, uma igreja ativa, uma igreja em atividade, uma igreja que age, que reage, que avance. O que ele falou para Pedro? Sobre esta pedra, falando de si mesmo, eu estabelecerei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão. Ora, se as portas não vão prevalecer, é porque alguém vai meter o pé na porta. Estou certo? Ou não é? As portas do inferno não prevalecerão. Por quê? Porque a igreja precisa avançar. A igreja precisa avançar, irmãos. E a igreja somos nós, eu e você. Então, para finalizar, nós não podemos ter feito muitas coisas pelo reino de Deus, a exemplo de Elias. A gente pode ter sido muito útil na obra de Deus, e é importante que sejamos, mas ainda assim, com toda a nossa experiência, né, que a gente acumulou nos anos de igreja, ainda assim a gente precisa continuar dependendo de Deus. Tempo de igreja, né? Cargo na igreja, nada disso é maior do que a nossa dependência do Senhor. Nós precisamos estar atentos a isso, e ainda que estejamos nos desertos dessa vida, que são inevitáveis, o Senhor haverá de nos sustentar todos os dias. E para finalizar, irmãos, Deus tem planos para nós, ainda que no momento a gente não enxergue isso. Ele não nos quer prostrados, não quer. Não nos quer desanimados por causa das lutas dessa vida, mas
Deus, Ele quer homens e mulheres, servos e servas, ativos e confiantes, de que independente de qualquer coisa, Ele agirá a nosso favor e através da nossa vida. Amém?